Este homem do Espírito me impactou, porque eu também, ao olhar para ele, fui e sou provocado a querer ser um homem do Espírito, a almejar viver uma vida nova, a querer ser de fato um discípulo de Cristo. Então eu vejo que tudo isso é fruto dessa experiência concreta e transformadora que é o batismo no Espírito Santo. Esse batismo para o Padre Jonas foi exatamente a realização de um projeto de Deus para a sua vida em prol exatamente dos filhos dele. Eu não teria sido impactado do jeito que eu fui quando eu ouvi as suas primeiras pregações, quando eu assisti pela primeira vez as ondas, né, da TV Canção Nova, Rádio Canção Nova. É um impacto que não dá para dizer que é só o Padre Jonas falando, né? Claro que ele sabe falar muito bem, claro que ele é um ótimo comunicador, porém impactado do jeito que ele me impactou só pela ação do Espírito Santo, tudo por conta daquele batismo, naquela infusão que ele recebeu, que ele teve a graça de receber, e aí, do seu trabalho evangelizador, eu também fui impactado. O Padre Jonas começou, o seu trabalho com os jovens, após ouvir esta frase, esta provocação do bispo naquela ocasião: comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. E o Padre Jonas foi fiel, a esse mandato e começou ali um trabalho com os jovens. Somado isso à experiência do Espírito Santo, então tudo se potencializou. Então, quantos jovens foram alcançados? A começar, por exemplo, de um método, de estudo da Palavra de Deus que ele escreveu, e ali os jovens começaram a se aprofundar na sua experiência com a Palavra de Deus, começaram a ter acesso, começaram a degustar da Palavra de Deus. E essa foi uma das experiências que eu, como jovem, fiz também. Conhecendo esse método, posso dizer sem sombra de dúvida que eu comecei a experimentar a eficácia da palavra a partir desse método que o Padre Jonas trouxe. O próprio carisma de formação do Monsenhor Jonas é salesiano. E por si só, Dom Bosco, ele imprimiu nos corações dos salesianos. Eu sou salesiano desde os 5 anos de idade. Um amor muito próximo, muito grande à juventude. Então imagine, portanto, um homem que se permitiu ser movido pelo Espírito Santo no meio de uma matéria-prima juvenil que o fez exatamente como servo de Deus, como sacerdote, mas como pessoa também, nos levar a todo esse desenvolvimento como jovens cristãos. O Padre Jonas é um ícone na evangelização dos jovens. Por quê? Porque ele traz dentro de si uma juventude que não se acaba. Impressionante. O Padre Jonas, das vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, ele sempre quer saber o que você sabe, ele quer sempre ouvir a sua história, e isso é maravilhoso para o jovem. O jovem tem esse desejo de falar o que aprendeu, de alguma maneira ensinar o que para ele é tão importante. O Padre Jonas, ele tem essa capacidade de ser jovem, e o Espírito Santo deu a ele essa capacidade. Incrível, era uma pessoa já de uma idade adiante, mas com uma linguagem muito próxima daquilo que o jovem sempre viveu. Então essa experiência que o Padre Jonas viveu, e podemos dizer, vive com o Espírito Santo, que gera frutos, alcançou os jovens lá nos inícios, quando de maneira ousada ele começou esse trabalho, iniciou a comunidade Canção Nova e continua a atingir. Os jovens olhavam para o Padre Jonas, olham para o Padre Jonas, para aquilo que ele fez, e inevitavelmente eles viam um jeito jovem de falar, um jeito novo de cantar, um jeito novo de ver a sociedade, ver aquilo que aconteceu ao seu redor. O Padre Jonas, ele só conseguiu falar com os jovens porque ele sempre foi jovem, e isso é a ação do Espírito Santo na vida dele, não tem como negar. De fato, olhando para esse homem, o jovem também diz: eu quero ser de Deus, eu quero gastar tudo pelo Evangelho, eu acredito que a santidade é possível, porque a vida dele exala a santidade. E um homem submisso ao Espírito, que se deixa transformar pelo Espírito, e a transformação do Espírito, a consequência que gera é santidade. Então ele exala isso, exala a santidade. É bonito de olhar para a vida dele e perceber que aquilo que tantas vezes nós lemos, na vida dos santos, das virtudes dos santos, da ousadia dos santos, das obras que os santos
realizaram pela graça de Deus, contemplar isso presencialmente no tempo atual na vida do Padre Jonas.